Olá, meus amigos. Ecologia em Ação hoje vai fazer um programa de monólogo. Vamos passar aí a limpo algumas informações. Vamos atualizar as questões ambientais do município de Joinville, começando, logicamente, pela questão dos manguezais. Nós tivemos um período em Joinville em que os problemas antigos dos manguezais, nas décadas de 80, 90 do século passado, onde as invasões realmente eram muito grandes, muita gente chegando em Joinville, 10 caminhões de mudança por dia chegando do norte do Paraná, todas elas orientadas para fazer a invasão dos mangues de Joinville na região do Boa Vista. Então, aqueles que leram o meu livro Mangues da Babitonga sabem do que eu estou falando. É um livro assim que conta a história de Joinville num período recente. Deveria ser um livro de história e de geografia, inclusive, para as escolas municipais. Muitas delas estão localizadas dentro de antigos manguezais, de áreas recuperadas, de áreas urbanizadas, um termo que não gosto de falar, mas conta a história do ano de 1977 até 1992. Então, cronologicamente, o livro faz as apresentações dos problemas que envolveram os mangues, tudo noticiado pela imprensa local e também com documentos colocados no livro, documentos oficiais trocados entre a entidade ambiental, a PREMA, e as autoridades. Então foi assim uma época de violentos embates. O mundo ecológico naquele tempo não tinha a força que tem hoje, não tinha tantas entidades ambientalistas, e a PREMA, meio sozinha, que conseguiu muito pouco na questão da recuperação. As áreas foram invadidas programadamente, perdemos aí 2.000 hectares de manguezais, que nos fazem falta hoje, mas são problemas antigos que, na época, com um projeto fictício de urbanização, com dinheiro do contribuinte, essas áreas todas foram aterradas, transferidas todas para o registro de imóveis, legalizadas pelo SPU da época, uma barbaridade, isso aí, um patrimônio da União que foi privatizado. E a distribuição dos lotes para essa gente toda que veio do norte do Paraná, muitos deles empregados da Fundição Tupi. Então, tudo isso foi assim uma jogada de mestre das autoridades naquele tempo, colocando assim em ridículo os ambientalistas que pensavam na qualidade de vida e na proteção dos manguezais. Mas hoje tem nova gente aqui em Joinville trabalhando na questão dos manguezais. E num próximo programa eu vou buscá-los, que é o SOS Manguezais de Joinville. São biólogos, estudiosos, pesquisadores que trabalham com verbas a fundo perdido do contribuinte para identificar problemas e encontrar soluções da questão dos manguezais, que continuam a ser invadidos com bastante fúria hoje, novamente, porque as autoridades não conseguiram colocar um paradeiro, não conseguiram uma fiscalização honesta, foi uma fiscalização política. O Ministério Público também teve poucas demandas, poucas denúncias, e também o poder público, nos problemas mais recentes, ele também não conseguiu tirar os invasores das áreas diante dos direitos humanos comunistas, que colocou tanto a Polícia Militar, como o Ministério Público, como a Prefeitura no paredão. Então, as invasões continuam, as pessoas continuam construindo,
casas boas, inclusive, em cima de manga recém-cortada. Mas eu vou mostrar para vocês um vídeo recente, deve ter uns 2 anos esse vídeo, as invasões que ocorrem na região sul, tiradas por um helicóptero, e que por si só mostram o problema que nós estamos vivenciando hoje novamente. O poder público não tem muito interesse pela questão ecológica, as loteadoras também não têm, e o negócio do manga sempre foi um bom negócio. Tem aqueles profissionais que invadem o mangue, conseguem, chorando por poder público, os aterros. As empresas, os caçambeiros de Joinville jogam esse material da construção civil porque não tem uma central de reciclagem em Joinville. Eles jogaram por muito tempo e ainda continuam jogando justamente nessas áreas invadidas de mangue, fazendo um aterro de construção civil, de materiais da construção civil, e posteriormente vem um barrozinho fornecido também pelas empreiteiras da prefeitura, e aí o indivíduo constrói uma casa com autorização do SPU, do DPU e da Prefeitura Municipal de Joinville. Mas os problemas atuais são esses. Vejam aí então essas imagens.
Continuando no segundo bloco desse programa Ecologia em Ação, nós gostaríamos de fazer algumas considerações sobre o porquê da sociedade joinvilense não ter força suficiente para sustar essas invasões de áreas de manguezais, essa destruição, e por que isso não acontece? A Associação de Meio Ambiente, a APREMA, sempre foi uma grande lutadora pela conservação dos manguezais, mas sempre foi uma grande perdedora, infelizmente. Apesar de toda a educação ambiental que foi dada pela entidade nas escolas, teve um ano que nós proferimos, com a ajuda dos diretores da APREMA, engenheiros agrônomos, florestais, biólogos, e que deram aula para muitas escolas municipais e estaduais, mostrando a problemática dos manguezais e mostrando também a importância que esse ecossistema tem para a qualidade de vida das pessoas e a importância da alimentação humana através desse ecossistema de biodiversidade tão rica. O que fazer? Pedimos ajuda de inúmeras pessoas. Pedimos ajuda através da APREMA, não para mim, porque não sou eu que peço, é a entidade que tem o seu estatuto que objetiva o equilíbrio e a preservação dos ecossistemas. Nós pedimos ajuda de muita gente e essa ajuda não veio. Não veio. Diversos projetos nós fizemos para o Fundo Nacional de Meio Ambiente, o dinheiro também não veio. Você sabe que o dinheiro só vinha para os redutos de um determinado partido político. Então, ideologicamente, os projetos deviam ser elaborados desta forma. E sem dinheiro não se consegue fazer nada numa entidade ecológica, numa associação de meio ambiente, como em outras associações que existem aí. Mas a resposta e o resultado está aí. Vocês estão vendo aí, quem vai para os espinheiros, que uma praga em 2015 agrediu os manguezais, matou grande parte das avicênias do mangue preto, que não se recuperou, que morreu, que apodreceu, que caiu, que agora está sendo verificada uma recuperação, não mais do mangue preto, mas do mangue branco, da siriúva. Essa está chegando. E vai levar aí talvez uns 10, 12 anos para que nós tenhamos novamente um ecossistema pujante, robusto e que dê novamente o prazer dos olhos, da sensação de natureza preservada, da sensação de que os nossos descendentes verão mangues saudáveis. Mas é uma grande incógnita. O que acontecerá? As invasões estão acontecendo exatamente naqueles mangues que morreram. Os caçambeiros, infelizmente, sem opção, estão aterrando muitas áreas de manguezais. Vocês viram no filme que foi passado antes, no vídeo, onde é que estavam as ruas carregadas de resíduos da construção civil, verdadeiras montanhas. E o poder público, que pouco se importa pelas questões ambientais, vocês sabem que nós não temos mais uma fundação de meio ambiente. Nós temos hoje meio ambiente misturado com agricultura. Não funciona, né? O mesmo cara que dá assistência técnica e dá proteção ao meio ambiente é fiscal na tarde. De manhã ele fez papel de assistente técnico, de profissional técnico, e à tarde esse mesmo profissional vai lá e multa. Aí o agricultor, aí não dá. A questão ambiental realmente ficou legada a um quinto plano, nem segundo plano, quinto plano. Os licenciamentos ambientais continuam sendo realizados na Fátima, porque
o município desmantelou toda a sua estrutura que tinha. Os técnicos competentes que nós tínhamos na Fundema, eles foram distribuídos em outras instituições municipais e assim essa equipe valiosa não existe mais. Dando sequência então a esses comentários sobre manguezais, sobre a situação jurídica, sobre a situação técnica e social, nós sabemos que o manguezal não é o melhor lugar para assentar pessoas, principalmente pessoas de baixa renda, que se fazem assim de coitados e vão conseguindo privatizar o que é de todos. As autoridades politicamente resolvem desta forma. Eu acho que através das novas entidades que o município está recebendo, entidades de profissionais de boa índole, de profissionais voltados às questões ambientais, esses profissionais eles fazem tecnicamente os levantamentos, comprovando então para as autoridades, como o executivo, o legislativo e o judiciário, de que a preservação é uma questão urgente, necessária, obrigatória. É crime ambiental destruir um ecossistema de preservação permanente. É crime ambiental. Então, existe uma legislação muito boa no Brasil, a legislação dos crimes ambientais. É recente, 10 anos mais ou menos. Então, muitas pessoas já tiveram problemas, desconforto, pagaram elevadas multas por terem cometido crimes ambientais nas áreas de mangues. Houve muita demolição de casa de bacana, inclusive em Florianópolis. Muitas casas foram demolidas. O Ministério Público Federal bateu pesado. Com tratores desmancharam as casas. Milhões foram perdidos. E se complicaram. Muitas pessoas hoje não conseguem mais um financiamento porque tem processo na Justiça Federal por crime ambiental. Não tem mais carteirinha de ficha limpa. Então, a gente vai aconselhando através do Ecologia em Ação, através da Prema, eu sou hoje novamente presidente da associação. Nós estamos implementando, chamando os jovens, chamando o SOS Manguezais de Joinville para que façamos uma parceria, juntemos as forças e coloquemos os nossos objetivos estatutários em dia. É importante isso aí. E você, telespectador, você pode ajudar muito. Você pode mandar fotografias para a Associação de Meio Ambiente, pode mandar para o nosso programa Ecologia em Ação, que o endereço está aí sempre embaixo. Vocês podem fazer comentários a respeito e a associação toma suas providências em cima desse documentário, dessas provas de ocupações irregulares, de desmatamentos de manguezais, para que o Ministério Público tenha bons processos, bem documentados, tecnicamente bem elaborados, para que ele possa agir também, porque fica muito complicado fazer uma simples denúncia no Ministério Público sem que você anexe um laudo técnico com a ART, com o responsável técnico, mostrando e colocando os itens da legislação que foram agredidos. Isso é importante. E desta forma, nós poderemos alcançar bons resultados fazendo esta parceria técnica com o Ministério Público. Só sucesso. E aí realmente as pessoas vão ficar com medo. Com demolição de algumas casas, com processos e condenações de crimes ambientais, com multas pesadas, não interessa se o cara é rico ou é pobre, foi invadido, alguém mandou invadir, tem que descobrir quem é o autor, quem é o comandante que cria aqueles laranjas da invasão. São as loteadoras. Muitas fizeram isso. É assim um trabalho que não para. E contamos então com a tua ajuda, com o teu...
não precisa assinar documento nenhum, pode ser anônimo, inclusive, deixando sempre o local do crime ambiental bem evidenciado, não precisa se identificar, que a associação vai conferir o local posteriormente com seus técnicos, vai elaborar um trabalho técnico e vai anexar a uma demanda de uma ação civil pública ou então um inquérito civil público para que o Ministério, os procuradores estaduais e federais possam então ajudar a sociedade na questão da qualidade de vida e na questão da preservação ambiental, que não é só para esta geração que está aqui hoje, mas a geração que está chegando e as outras gerações. Nós não somos donos do nosso pedaço, do nosso chão. Nós somos meros ocupantes de passagem. Nós não podemos entregar para a geração futura um ecossistema, um meio ambiente pior do que nós recebemos. Isso é falta de ética, isso é criminoso, isso é maldoso, isso é canibal. Mas fica o recado, o programa está com as portas abertas, quem quiser fazer algum depoimento, mandar alguma mensagem, algumas imagens, o programa poderá divulgá-las. Logicamente, você também pode participar comigo aqui nessa mesa de vidro, debatendo os problemas que você acha que estão corretos ou aqueles que você acha que não foram corretos por parte das entidades do terceiro setor. O programa então fica por aqui, convidando-os para o próximo. Até lá!